todos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos ver sobre a lei dos cossenos, tá bom? O que fala a lei dos cossenos? Em qualquer triângulo ABC, né, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos duas vezes o produto das medidas desses lados, pelo cosseno do ângulo que eles formam, tá? Então, com a lei do cosseno, eu consigo encontrar a medida de um lado do triângulo, tendo apenas a medida de dois lados e a medida de apenas um ângulo, tá bom? Acho que fica melhor eu explicar a lei dos cossenos, tá? Com um exercício. Então, vamos lá. Então, no triângulo da figura abaixo, calcule a medida x, certo? Então, ó, nesse caso, eu vou numerar aqui o meu triângulo como triângulo A, né? O triângulo B, o lado B e o lado C. Então, o triângulo vai ter três lados. No lado oposto ao A, né? Eu vou colocar a letra Azinho, né? O A minúsculo. No lado oposto ao vértice C, eu vou colocar o C minúsculo. E no oposto ao vértice B, o B minúsculo. Tá bom? Agora, olhando este triângulo e a lei dos cossenos, eu consigo aplicar a fórmula da seguinte maneira, né? Que o A ao quadrado vai ser igual, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno de A. Tá bom? Então, vamos aqui agora. Deixa eu só mudar a espessura da letra. No lugar do A ao quadrado, eu tenho x, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado, né? É igual a... No lugar do b ao quadrado, eu tenho o número 1. Então, eu vou colocar 1 ao quadrado, mais... No lugar do 3, do c, eu vou colocar 3 ao quadrado, menos 2 vezes... No lugar do b, nós temos o 1. No lugar do c, nós temos o 3, vezes o cosseno de 60. Nas outras aulas, nós vimos, né, qual que é o valor do cosseno de 60. Então, quem não lembra, dá uma olhadinha aí nas nossas aulas. Cosseno de 60 é igual a meio, né? Então, eu vou ter 2 vezes 1 vezes o 3 vezes o cosseno. 1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é 9. Então, x ao quadrado é igual a 1 mais 9 menos 2 vezes 1 vezes 3 vezes 2. Como eu tenho aqui uma multiplicação, eu posso aqui, ó, eliminar a multiplicação de 2 e a divisão de 2, por serem iguais, né? Então, eu vou ficar aqui apenas com o valor de 3, né? Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 1 mais 9, 10, menos o 3 que sobrou aqui, né? Porque 1 vezes 3, 3. Então, x ao quadrado é igual a 7. Para eliminar o quadrado, nós passamos a raiz do outro lado. Então, a resposta aqui, que o x é igual a raiz de 7. Então, nessa aplicação, a gente consegue descobrir a medida do lado x, tendo apenas as medidas do lado 3, do lado 1 e do ângulo de 60. Então, não é tão difícil aplicar a fórmula da lei dos cossenos. Basta nós termos, né, a fórmula e saber aplicar ela. A gente só tem que decorar a fórmula nesse caso, né, e saber o valor que a gente está procurando. Agora, nós temos aqui um exercício de aplicação.
em 2010, as prefeituras de São José, em Santa Catarina, e Florianópolis inauguraram o pórtico e a ponte sobre o rio Araújo, que liga as duas cidades. Então, tem aqui uma escultura, né, bem bonita. Sabendo-se que o pórtico, então vamos pensar aqui, ó, vou desenhar ele aqui do lado. Parece um triângulo, né? Forma com a pista aproximadamente um triângulo isósceles, né, com esse lado e este lado com medidas iguais, né, e a base também com medidas iguais. Isso é um triângulo isósceles. E que cada lado mede 40 metros. Então, aqui eu tenho 40 metros. Aqui eu vou ter 40 metros, né? E o cosseno do ângulo entre as estruturas metálicas, então esse cosseno aqui, ó, vou fazer até de rosa para ter um destaque, é igual o cosseno aqui, então o cosseno deste ângulo, né, o ângulo é igual a 0,875. Ele não dá o ângulo, ele dá o valor do cosseno, né? Qual a medida da base? Então aqui a gente quer saber qual a medida da base desse pórtico. Ele dá algumas alternativas, então nós temos que fazer apenas a aplicação da lei do cosseno, tá bom? Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou fazer que esse lado que eu quero encontrar vai ser o meu x, né? X ao quadrado. Ele vai ser igual, né, à medida do 40 ao quadrado, 40 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, que é essa medida aqui, né? Menos duas vezes, né? 40 vezes 40, que é a medida dos dois lados, vezes o cosseno do ângulo, que é 0,875, né? 875. Então, vamos aplicar aqui a conta agora. Agora é só mais aplicar a conta matemática. Então, x ao quadrado. Eu já vou aplicar a raiz, né? Para a gente já obter a resposta aqui. Raiz, porque eu tirei o quadrado, eu já apliquei a raiz, né? 40 ao quadrado vai ser 1.600 mais 1.600 menos 2 vezes 40 vezes 40, né? 40 vezes 40 é 1.600, vezes 2, 3.200, vezes 0,875. Então, aqui, x é igual, vamos fazer aqui novamente, 1.600 mais 1.600, 3.200, menos 3.200 vezes 0,875, né? Deixa eu ter que fazer essa multiplicação aqui. Eu prefiro fazer essa multiplicação ao contrário, tá? Eu vou fazer ao contrário aqui. Eu prefiro, cada um pode fazer da maneira que achar mais fácil, tá? Eu vou fazer da seguinte forma, olha a minha dica aqui matemática, tá? Eu vou fazer vezes 3.200. Só que eu vou tirar esses dois zeros e depois eu vou acrescentar ele depois lá no final. Então, eu vou tirar ele aqui agora, ó. Vou tirar esses dois zeros. E vou tirar a vírgula também. Então, eu vou ter que lembrar de acrescentar dois zeros no final e colocar 3 casas decimais, tá bom? Então, aqui, ó, vamos fazer a multiplicação, tá? 2 vezes 5, 10, vai 1, né? 2 vezes 7, 14, com 1, 15, né? Vai 1. 2 vezes 8, 16, com 1, 17. Sinalzinho de mais. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21, com 1, 22, vai 2. 3 vezes 8, 24, com 2, 26. 10, vai 1, 8, 9, 10, vai 1, 8, 2. Acrescentamos os dois zeros,
e acrescentamos as 3 casas decimais. Então, vai dar igual a x, né? É igual a raiz de 3.200, né? Menos 2.800, né? Que a gente descobriu aqui agora. Então, vai ficar que x é igual a raiz de 400, que nós sabemos que é 20 vezes 20. Então, x é igual a 20. Alternativa C. Então, aqui embaixo, ó, a medida é 20 metros. A medida da base aqui, ó, vai ser 20 metros. Letra C. Bom? Nós também podemos aplicar a lei dos cossenos, né, usando a física, quando a gente está somando vetores, né? Então, aqui, ó, ele quer saber o valor do vetor resultante. Ele tem 2 vetores, ele quer saber o vetor resultante. Então, na verdade, ó, vai formar um triângulo aqui, né? E a medida rosa aqui é a mesma do outro lado, 10 metros por segundo. Eu tenho o ângulo aqui, né? Se aqui é 60, aqui vai ser metade, 30. Eu vou ter aqui a medida de um lado, né? Vou ter aqui a medida do outro lado, certo? Quero achar a medida do vetor resultante, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aplicando aqui também, nós temos que, aqui, se aqui for 60, né? Aqui em cima também vai ser 60. E aqui também vai ser 30, certo? Se aqui for 30, né? A soma de um triângulo é 180. 30 com 30, 60. Então, aqui embaixo formou o quê? 120 graus, tá? 120 graus. Então, esse ângulo aqui é 120. Eu tenho a medida dos dois lados adjacentes a este ângulo. Eu quero descobrir essa medida desse triângulo, lei dos cossenos, né? Então, vamos lá, ó. X é igual a raiz de 20 ao quadrado, um lado adjacente ao ângulo, mais 10 ao quadrado, o outro lado, menos 2 vezes a medida de um lado, que é 20, vezes a medida do outro, que é 10, vezes o cosseno de 120, né? Cosseno de 120. Lembrando que o cosseno de 120, né? Tem que lembrar que cosseno de 120 é igual ao cosseno, né? Vou ter que fazer 180 menos 120. Vai dar menos, porque passou de 90, tem que colocar um negativo aqui, né? Menos o cosseno, 180 menos 20, 60, que vai dar menos 1 sobre 2, menos meio, que é o cosseno de 120. Então, vai dar o que aqui, ó, nessa conta? X é igual, né? 20 ao quadrado, 400, raiz, não podemos esquecer da raiz. Mais 10 ao quadrado é 100, menos 2 vezes 20, 40. 40 vezes 10, 400. 400 vezes menos meio, né? Então, ó, 400 mais 100, 500. 400 vezes meio. Só que aqui é negativo. Vai dar sinal positivo. 400 vezes meio vai dar 200. Certo? X é igual a raiz de 700. A raiz de 700, né? A gente sabe que ela não é exata. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos digitar 700 raiz. Vai dar aproximadamente aqui, ó, 26,46. Vou pegar aqui, ó. Então, ó, 700
clicar em raiz, deu 26,45, né? Não é uma raiz exata. Vou usar a calculadora aqui só para o vídeo não ficar muito longo. 26,5 metros por segundo. Bom? Ou poderia também fatorar raiz. Tem um vídeo aqui no nosso canal de fatoração de raiz também. Certo? Vamos fazer agora o exercício 28. Eu vou usar a calculadora, porque aqui está pedindo, ó. Use a calculadora se precisar. Eu vou usar para o vídeo não ficar tão comprido, tá bom? Então, aqui eu tenho que descobrir os lados e os ângulos do triângulo. Lembrando que esse ângulo aqui, ó, aqui embaixo, vai ser o quê? Vai ser 68 mais 50, né? Eu vou ter 8, 118, certo? 118, se a soma do triângulo é 180, então qual que é essa medida aqui, ó? Vai ser 180 menos 118, que vai ser igual a 62 graus, né? Então, aqui eu tenho 62 graus. Já descobri todos os valores, né, dos ângulos. Agora as medidas. Vou relembrar agora, vou aplicar a lei dos senos e depois vou aplicar a lei dos cossenos, tá bom? Lei dos senos. Se eu tenho dois ângulos, eu consigo aplicar a lei dos senos, né? Aqui vai ser o x e aqui vai ser o 5. Então, vai ser assim, ó. Vai ser 5 sobre o seno de 68 igual a x, né? X sobre o seno de 50, né? Lei dos senos, tá bom? Então, aplicando aqui, ó, seno de 68. Então, ó, 68, trigonometria, seno, 0,92. 5 sobre 0,92 igual x seno de 50. Vamos usar a calculadora. 50, trigonometria, seno, 0,76, né? 76. 5 vezes... Vamos fazer aqui, ó, regra de 3, então. Vamos lá? Regra de 3. 5 vezes 0,76, x vezes 92. Então, vou colocar aqui 76, 6, tá? Porque tem mais um 6 aqui, é significativo. Então, vai ficar x vezes 0,92 igual 5 vezes 0,766. Dá o igual aqui. Não, não quero trigonometria. Eu quero só o igual. 3,83. 3,83. X é igual a 3,83 sobre 0,92. Que vai dar, dividido por ponto 92. 4,16. 4,16. Que é igual ao x aqui, né? Esse x vale 4,16. Falta só achar esse lado aqui, né? Falta achar só esse lado. Vou aplicar a lei dos cossenos aqui. Vamos lá, rapidinho, né? Vai ficar da seguinte forma, né? Vai ficar, ó... Pegar aqui o valor, dar um zoom para mim pegar o valor aqui. Então, eu vou ter, ó... x é igual a y, né? Raiz 5 ao quadrado mais 4,16 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 4,16 vezes o cosseno de 62, tá bom? Usando a calculadora, a gente faz rapidinho aqui, tá? Então, y é igual a 5 ao quadrado, 25, 4,16 ao quadrado. 4,16 vezes 4,16. Multiplicação aqui com a calculadora, 17,3. 17,3
menos, vamos usar a calculadora aqui, ó, cosseno de 62. 62, trigonometria, cosseno 0,46. 2 vezes 5, 10, vezes 4,16, 41,6, vezes 0,469. 469. Vezes 41,6 vai dar, não é trigonometria. Vou fazer de novo aqui, ó. 0,469 vezes 41,6. 19,51. Aqui vai dar 19,51. Menos, calculador aqui, 25 mais 17,3 menos 19,51. Tudo isso aplicando a raiz 4,7. Então, y é igual a 4,7. Então, esse eu podia usar a calculadora, tá? O exercício permitiu. Então, a medida que faltou ali, 4,7. Então, aqui, ó, vai ficar 4,7. Certo? Então, nesses exercícios, a gente pôde aplicar as leis, a lei do cosseno. E relembramos aí rapidamente a lei dos senos, tá bom, pessoal? Então, ó, quero que vocês assistam nossos vídeos anteriores, tá? Deixem alguma dúvida se tiverem. E até a próxima. Um grande abraço. Valeu!